Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula de Direito Tributário aqui na Cultive. Para quem não se lembra de mim, não se lembra do meu nome, eu sou a Fabiana Caricati e eu venho aqui trazer a definição de tributo. Veja bem, não venha me dizer que o artigo 3º do CTN é muito simples, porque não é. Existem várias nuances, vários requisitos que nós precisamos tratar. Então, eu espero que vocês tenham aí o Código Tributário Nacional. Este é um tema que cai muito em concurso, tá? E nós vamos trabalhar a fundo a definição de tributo, tá? Estão preparados? Podemos começar? Vamos lá. Artigo 3º do Código Tributário Nacional vai fazer a definição de tributo, sendo toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda corrente, né, ou em valor que nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eu realmente espero que vocês leiam e releiam este dispositivo legal para que, quando a gente fizer o desmembramento destes requisitos aqui definidos em lei, vocês se lembrem do conjunto todo do artigo. Então, decorem este artigo, tenham em mente este artigo, para facilitar os outros estudos, tá bom? Vamos começar com o primeiro requisito definido lá no artigo 3º, que é tributo é prestação pecuniária. Veja bem, prestação pecuniária significa pagamento em valor, em dinheiro. E em que dinheiro? Posso pagar em dólar? Posso pagar em euro? Não, não posso. Eu preciso fazer o pagamento em moeda corrente, que no nosso caso é o real. Então, eu tenho uma disposição específica dizendo que pagamento deve ser pago em dinheiro, em moeda corrente nacional. Tem aqui uma observação que eu gostaria de fazer para vocês. O intuito do legislador foi justamente evitar o pagamento in natura. Por exemplo, eu não tenho como pagar este tributo, então eu vou prestar um serviço, por exemplo, ao Estado, ao município, à União, para que este tributo seja abatido da prestação do meu serviço. Ou uma outra hipótese, imagine que um produtor rural, né, que tem lá a sua plantação de trigo. Eu não tenho como fazer o pagamento em dinheiro. Então eu chego para o fisco e falo: fisco, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho trigo, posso te oferecer tantas sacas para que haja o pagamento do tributo in natura. É possível? Com base no dispositivo de lei? Fica fácil de encontrar a resposta negativa. Então, temos que fazer o tributo por meio do pagamento em dinheiro, né, moeda corrente nacional. Duas observações importantes. O artigo 156, o inciso 11 do CTN, que vai falar da dação em pagamento de bem imóvel. Esta é uma exceção importante considerada no 156 do CTN, que vai autorizar a extinção do crédito tributário por meio da dação em pagamento de um bem imóvel. Este é o único caso aceito de pagamento de tributo com bem imóvel, no caso da dação em pagamento, tá?
Tenho que considerar também que quando se fala em pagamento, a gente tem que fazer remessa ao 162 do CTN, que determina que o pagamento é efetuado em moeda corrente, cheque ou vale postal. Nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado ou por processo mecânico. Então, em relação à moeda corrente, a gente já mencionou, tá lá o dinheiro, faz o pagamento sem problema nenhum. Agora, em relação ao cheque, a aceitação, pode ser feito o pagamento do tributo por meio de cheque. É óbvio que a extinção do crédito tributário somente se dará com a compensação efetiva do cheque, né? E a gente pode imaginar que o fisco, ao aceitar um cheque, pode também adotar medidas, né, de consultas, de verificação, pode exigir uma garantia, alguma situação nesse sentido, em que haja efetivamente o pagamento do cheque com a sua efetiva compensação. É importante mencionar, em relação ao cheque, que esta garantia, essa contraprestação do fisco para a aceitação do cheque não pode ser definida de forma a aumentar o valor devido. Isso é muito importante de considerar, tá? Vamos ver aqui, em relação ao vale postal. Já vamos falar do inciso 2 também, que vai tratar do caso da estampilha, do papel selado ou por processo mecânico. Alguma vez vocês já viram isto? Não. Estas são disposições que estão em absoluto desuso, tá? Nós não utilizamos nenhum desses requisitos, então o fisco não faz nenhum aceite em relação a isso, né? Então, o que fica efetivamente vigente é moeda corrente, né, dinheiro ou o cheque, que apesar de ter a previsão válida, também é pouco usado, né? Então, estes são os requisitos para que a gente consiga fazer o pagamento daquela prestação pecuniária tida como exigência tributária, tá? Vamos passar aqui para o segundo item. O tributo é prestação pecuniária compulsória. Veja bem, quando nós estamos falando de compulsoriedade, nós estamos falando de obrigação, de coerção. O pagamento, a exigência do tributo, ela é obrigatória. O fisco, né, o ente, o sujeito ativo, o credor desta obrigação, ele efetivamente investe no patrimônio do contribuinte, o qual tem a obrigação, a compulsoriedade, a coercibilidade de efetuar esse pagamento sob pena de aplicação de sanção. Essa coerção, ela está definida em lei, está no artigo 3º, fazendo a determinação de que a prestação pecuniária ela é compulsória. Então, a partir do momento que essa coercitibilidade ela é derivada de lei, não há qualquer ilegalidade, abusividade na conduta do fisco em invadir o patrimônio do contribuinte, ok? Vamos ao terceiro item, que diz lá que tributo não é multa. A partir do momento que ela não é multa, eu posso dizer que não se mistura tributo com a multa. Nós temos o tributo como decorrente do poder fiscal. Por outro lado, a multa ela é decorrente de um descumprimento. Então, é uma sanção ao contribuinte que, obrigado ao recolhimento, ao cumprimento da obrigação, não o faz no prazo e na forma prevista na legislação tributária. Então, esta
diferenciação é muito importante de se considerar, tá? Tenho que fazer uma observação que está lá no artigo 157 do CTN, que vai dizer o quê? A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Veja bem, feito o lançamento do crédito tributário, então o sujeito passivo ele precisa fazer aquele pagamento. Não o fazendo, o fisco vai lá e aplica a multa, aplica a sanção como punição pelo descumprimento. Permanecem exigíveis do contribuinte tanto o tributo quanto a multa, ok? O fato de haver imposição da multa não afasta a exigência da obrigação principal, que seria o pagamento do tributo, ok? Então, isso é importante considerar em relação ao terceiro tópico de que tributo não é multa. Outro item importante, não é sanção por ato ilícito. Olha, aqui a gente precisa entrar numa discussão, tá? Vamos memorizar lá as considerações preliminares de direito tributário, em que determina que a obrigação tributária, ela é objetiva. Ela não vai fazer consideração nos requisitos específicos subjetivos da situação. Dentre eles é ser o ato lícito ou ser o ato ilícito. Veja bem, não se paga tributo por conta da prática de um ato ilícito, muito embora isso, existe hipótese que pode acontecer, mas não é o caso. Então, não é porque eu cometi um ato ilícito que eu vou ser obrigada a pagar um tributo, não é o caso. O tributo não é a penalidade pelo o ato ilícito, muito pelo contrário, tá? Mas nós temos que considerar essa teoria do non-olet, que determina que o tributo não tem cheiro. Essa seria a tradução, para nosso idioma. Quando eu estou falando que o tributo não tem cheiro, eu quero dizer que o tributo vai ser aplicado inclusive sobre rendimentos oriundos de atos ilícitos. Então vamos imaginar no caso da sonegação fiscal. Os rendimentos auferidos pela prática do ato ilícito serão objetos de tributação, tá? Então, o que nós precisamos identificar? Que o tributo não é sanção por ato ilícito. Ele decorre daquelas hipóteses previstas em lei. E aquelas hipóteses previstas em lei são atos lícitos, muito embora os rendimentos auferidos por ato ilícitos são tributáveis. É o caso, por exemplo, do jogo do bicho. É tributável o rendimento dessa operação? É tributável. Bom, outra situação que decorre do artigo 3º do CTN é instituído em lei. Quando nós estamos falando que é instituído em lei, aonde é que está a definição? Como é que nós indicamos a definição da lei que trata aquele fato como hipótese tributária? Nós temos que lembrar da relação jurídica tributária. A relação jurídico-tributária, ela vai partir de quem? Da hipótese de incidência. Na hipótese de incidência, é aquela hipótese prevista em lei que é passível de incidência tributária. A partir do momento que eu tenho uma hipótese abstrata definida em lei, acontecendo o fato em concreto, nós temos o fato gerador, que é a materialização da hipótese de incidência. Então, nós estamos trabalhando
nesta parte do artigo 3º do CTN, em que vai fazer referência ao princípio da legalidade. E podemos, inclusive, tratar a legalidade nesse sentido como requisito tanto para a compulsoriedade, como também pelo caráter pecuniário para a exigência da obrigação. Então, veja que o princípio da legalidade, ele está expresso neste e inúmeros outros dispositivos do Código Tributário Nacional, amparando as possibilidades específicas de fazer o direcionamento, né, de se investir no patrimônio do contribuinte. Então, isso também é muito importante. O tributo decorre de lei. Vamos ao próximo. É cobrado mediante atividade administrativa vinculada. Bom, temos que considerar alguns requisitos aqui. Primeira coisa, o que é essa atividade administrativa em que faz a constituição do tributo, do crédito tributário? É o lançamento. O lançamento, ele é um ato administrativo em que traz exigibilidade para a obrigação tributária. A partir do momento que eu tenho este lançamento, eu tenho, então, a exigência do crédito tributário. Veja bem, quando nós estamos falando em atividade administrativa, nós estamos dizendo que é ato de competência do fisco, tá? O lançamento é um ato de competência do fisco, muito embora a gente sabe que tem lá o lançamento por homologação, cujo complexo de atos, né, para a materialização do lançamento parte do contribuinte e o fisco só o homologa, né? Mas, por regra, nós temos que depende de autoridade administrativa, né? E é um procedimento escrito, ou seja, é um procedimento formal de exigibilidade do tributo. O lançamento, que é esse procedimento administrativo, né, ele vai estar quantificando e qualificando o tributo, a exigência tributária. E também nós temos que fazer a identificação, que é um ato vinculado do administrador tributário. Como que nós podemos tratar essa vinculação? Vamos lembrar do artigo 37 da Constituição Federal, em que vai tratar lá vários princípios, inclusive da administração pública, tá? E nós temos que entender que esta vinculação do administrador tributário afasta a discricionariedade. Isso é importante de considerar. A partir do momento que o fiscal identifica um fato objeto de incidência tributária, ele precisa obrigatoriamente agir. Ele não pode de forma alguma parar para considerar: será que eu vou lançar esse tributo? Será que eu vou lavrar esse auto de infração? Não é discricionário. Se for demonstrada qualquer irregularidade na conduta do agente fiscal, ele poderá ser punido e responderá por penalidades funcionais, infrações funcionais, tá? Então, isso é bem importante de considerar. É um procedimento escrito que vai fazer a identificação da obrigação tributária e é um ato vinculado do administrador sujeito à responsabilidade funcional caso o haja, né, de forma discricionária, irregular, ilícita e enfim, né? Então, estes são os pontos que nós temos que fazer
identificação em relação ao artigo 3º. Com isso, vejam que eu trago o artigo 3º em negrito os pontos que nós tratamos. Nós temos dentro de um único artigo 5 pontos de discussão que caracterizam o tributo. 5 pontos. E cada um desses pontos, eles normalmente são exigidos em provas, em concurso, para você identificar o conceito amplo, né, profundo do tributo. Então vejam bem, nós trabalhamos que o tributo é uma prestação pecuniária. Ela também é compulsória. Ela também será em moeda ou em valor que nela possa exprimir. E daqui cai aquela questão da consignação e o pagamento dos bens imóveis, que não constitua sanção de ato ilícito. Você não está pagando tributo por conta do cometimento de um ato ilícito. Instituída em lei, princípio da legalidade, precisa estar expressamente previstas as hipóteses de incidência e é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, por meio do lançamento, que é um processo em que vincula o agente fiscal, né, afastando dele o poder discricionário do lançamento, tá? Estes são todos os requisitos, né? Deem uma lida no material complementar a respeito das disposições, né, deste artigo, para que você consiga, de forma ampla, absorver este conteúdo, tá? E nós deixaremos aqui o nosso e-mail, tá aqui o nosso site, as nossas redes sociais, estamos lá. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, mande as informações pra gente, tá? Vai ser um prazer conversar com você, sem problema nenhum. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido cada uma dessas nuances do conceito de tributo. E espero também que esta aula tenha ajudado aí na compreensão, nos seus estudos, né? Que você tenha muito sucesso, tá? Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço para vocês. Um abraço.